Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a aplicação de esmalte em 8 facetas, em 8 laminados cerâmicos, ou seja, 8 lentes de contato de um caso que eu venho apresentando nessa série de vídeos, onde eu estou fazendo 8 facetas, que é um planejamento sem desgaste nos dentes do paciente. A ideia é fechar diastemas, aumentar um pouquinho, mudar um pouquinho a forma dos dentes, aumentando os dentes do paciente um pouquinho. E eu fiz num primeiro vídeo a aplicação de wash bake, expliquei sobre wash bake, bloqueio de luz. Fiz um outro vídeo sobre dentina, absorção de luz, massa de reflexão de luz. E esse vídeo eu vou fazer a aplicação do esmalte nessas 8 facetas. Eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária, e estou sempre aqui no canal postando vídeos aí sobre laminados cerâmicos e agradeço a sua audiência por você estar me assistindo, acompanhando essa série de vídeos. E se você ainda não assistiu a série de vídeos do primeiro e segundo vídeo dessa série, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e assiste, que é um conteúdo bem interessante. Vamos lá então. Vou iniciar aqui fazendo uma breve resumo do que foi feito, das massas que eu usei, para assim nós darmos continuidade. Como eu já apresentei lá no enceramento, como eu cheguei nessa proposta aqui que eu vou finalizar hoje, a aplicação do esmalte, as massas que eu já usei de dentina, no wash, por que eu usei essas massas e tudo mais. Falei um pouco sobre queimas, os procedimentos de queima no forno desses laminados. E agora eu vou falar do esmalte. O esmalte que eu vou usar, que eu vou utilizar aqui, a cerâmica que eu estou utilizando aqui para fazer esse caso, é a cerâmica da Initial, aliás, da GC, a Initial MC. E essas massas que eu tenho aqui em mãos, que é o CT21 e o CT22, são cervical translucente, são massas de esmaltes com indicação para utilizar na região cervical, tá? Esse aqui, o CT22, é um Yellow Soft e esse aqui é um transparente. Como eu estou fazendo aqui os laminados numa cor B1, para aumentar um pouco a área de valor, vai chegar até um BL4, mais ou menos, vai ficar entre B1 e BL4, eu vou misturar essas duas massas para que eu tenha um esmalte para aplicar na região cervical, um esmalte mais clarinho, assim, que ele tem ele puxa um certo vamos dizer assim, interação do remanescente, ou seja, do dente do paciente, mas que não seja um esmalte cromatizado, e também nem um esmalte tão neutro. Ele tem uma leve cromatização ali de B1, né? Essa mistura que eu vou fazer aqui entre esses dois esmaltes, que eu vou usar na região cervical. E no terço médio e na incisal, eu vou usar aqui esse esmalte 57, que é um esmalte que ele não tem muita opalescência, esse esmalte 57. Para aumentar um pouco mais a opalescência dele, eu vou usar esse transparente opalescente, que é um translucente, um opalescente. Essa mistura de esmalte dá um resultado bem interessante. Então vou fazer uma cobertura em quase todo o dente, utilizando esses dois esmaltes aqui. O T0, né, ou TO, e mais esse 57. E em algumas áreas de alto valor, eu vou usar esse EOP2, que é um esmalte de alto valor, é um esmalte mais pro white. Então vou usar ele em algumas áreas pontuais assim de alto valor, em arestas de linha de brilho e tudo mais. Então eu vou preparar 3 massinhas de esmalte para aplicar aqui sobre esses laminados. Eu poderia aplicar apenas um tipo de esmalte aqui, né? O resultado da diferença entre esses esmaltes é bem sutil, uma diferença bem sutil que dá uma nuance de cor bem interessante nos laminados, assim. Não fica aquele laminado tão monocromático, embora esse caso eu já estou fazendo de uma forma bem simplificada, não apliquei massa de mamelos neles. Eu fiz a caracterização aqui de borda incisal apenas com massa de dentina, apliquei um pouquinho de dentina fluorescente para aumentar um pouquinho o comprimento aqui dos lóbulos, com a intenção de aumentar um pouquinho o comprimento deles. Eu mudei um pouquinho a anatomia da dentina ali, com essa massa B1 e a dentina fluorescente. Mas para fazer um trabalho mais simples, eu vou, embora fica muito bonito, laminado feito com cerâmica feldspática,
ele dá uma dinâmica de luz bem interessante. Não chama muita atenção, mas que ele tem um efeito óptico bem interessante com esses esmaltes que eu vou aplicar aqui. Então vamos lá, vou manipular aqui o esmalte cervical. Vou pegar aqui uma conchinha para manipular ele. Então vou colocar aqui na proporção de 1 para 1. 2 porçõezinhas aqui desse esmalte CT22 e 2 porções de CT21. É o esmalte que eu vou usar em toda a região cervical, dos 8 laminados. E no terço médio, e para fechar todo o laminado, eu vou usar aqui o Icisal 57, que é o esmalte 57, com esse transparente opalescente, que é o T0, para dar um efeito mais interessante assim no laminado. Em áreas de alto valor, eu vou utilizar aqui o EOP2, já na quantidade bem menor, só para fazer um efeito ali nas cristas e na área de alto valor. Vou usar aqui o líquido de modelar da própria cerâmica, da Initial. Esse líquido ele deixa a cerâmica numa consistência bem interessante. E para facilitar aqui a visualização das massas, eu vou utilizar esse corante aqui da Smiline, Color of Da Vinci. Um corante bem legal, ele dá uma pigmentada na massa, é um corante orgânico. E usando ele assim com moderação, em quantidades mais reduzidas, fica bem legal e não tem nenhum problema. Mas tem que usar ele na quantidade mínima e também fazer um procedimento de queima ali, de pré-queima, bem leve, aliás, bem lento, para evaporar todo esse corante, para ele não carbonizar. Então aqui no esmalte principal, eu vou usar aqui um azulzinho aqui no esmalte principal. Vou fazer eu sempre coloco na espátula assim, uma gotinha, porque aí eu consigo mensurar a quantidade assim e não acontecer de cair muito de uma vez. Porque eu troquei as tampas aqui, não tá certo. E esse aqui, que é o esmalte de alto valor, eu vou manter ele branquinho mesmo, para destacar entre os outros. Vou colocar aqui um papelzinho aqui para manter a umidade, fazer um controle de umidade para não secar essa cerâmica aqui. Então, acho interessante colocar esse papelzinho aí. Vou colocar aqui os troquéis para hidratar, fazer a hidratação deles. Toda queima é importante fazer essa hidratação dos troquéis. Na hora que ele parar de soltar essas bolinhas aqui, significa que ele já está hidratado. Em 5 minutinhos ele já faz a hidratação. Agora eu vou fazer a aplicação aqui do esmalte. Observa onde eu aumentei aqui com a dentina, aquela dentina B1 misturado com a dentina fluorescente. Agora que eu hidratei os troquéis, dá para observar melhor aqui como os lóbulos estão maiorzinhos. Até parece que tem alguns mamelos, mas na verdade ali é só umas bipartições da dentina
que eu anatomizei lá na primeira queima da dentina, antes da queima de efeito, ó. Dessa última queima aqui dá para ver um pouquinho de azul aqui nas proximais, de forma bem discreta, ó. Para ficar bem moderado esse azul, é legal usar, mas assim, com bastante cuidado para não ficar exagerado. Então agora vou fazer aqui uma camadinha de 0,3 a meio milímetro no máximo de esmalte em todo o laminado, já para finalizar eles. Vou aplicar aqui na região cervical esse esmalte da região cervical. E do terço médio aqui para incisal, esse esmalte básico, né? Que é o 57 com T0. É importante nessa fase, em todas as fases também eu costumo fazer isso, e conectando um dente no outro, fazendo uma pequena união entre eles, encostando um no outro, para que a gente possa fazer um controle de umidade da massa. Então, vou deixando ele encostadinho, depois eu separo ele mais lá na frente, na hora certa de separar os laminados eu vou separar, mas por enquanto eu faço uma pequena união entre eles para fazer esse controle de umidade. Observa que aqui no canino eu até aumentei um pouquinho a massa ali, cervical até quase no terço médio, porque o canino geralmente tem uma cromatização mais intensa, né? Então, com essa intenção de deixar o canino um pouquinho mais cromatizado, uma vez que esse esmalte da cervical que eu apliquei aqui, ele é um esmalte que tem um pouquinho de cromatização por ser um esmalte cervical, então eu estendi um pouquinho mais com ele aí até o terço médio, para dar uma cromatização com o canino. Isso já vai puxar um pouco também, como esse laminado vai ficar assim, com uma certa transparência, né? Uma certa translucidez, pelas massas que eu usei, principalmente no canino, que eu não usei dentina ali no canino, né? Na região cervical usei mais só umas massas ali, esse mesmo CT, né, na primeira camada no wash, com a intenção de permitir uma interação ali do remanescente com o laminado, porque os caninos ele já está um pouco mais cromatizado. Embora foi feito clareamento nesse paciente e tudo mais, mas ainda ficou, o canino sempre fica um pouquinho mais cromatizado, então eu não quis, e ele vai ficar fininho, né, na região cervical ali, esse canino vai ficar com 0,3, 0,4 do milímetro no máximo ali, de espessura, até mesmo porque não tem preparo nesses dentes, né, então isso torna o trabalho bem conservador, né,
uma vez que respeita aqui o volume, né, sobre contorno, evitar esses, deixar sobre contorno. Tem que fazer um acabamento ali bem certinho, ali bem efetivo, para dar um bom polimento de término ali no laminado. A vantagem do laminado feito com cerâmica feldspática é a possibilidade de fazer esses ajustes, né? Fazer polimento, fazer acabamento de término com borracha, até modificar a anatomia do próprio laminado após a instalação. Porque ele é um material mais macio, diferente de silicato, que já é um material uma cerâmica mais dura, mais resistente. Então é mais difícil fazer um polimento, assim, ele é até mais friável também. Fazer um polimento para depois de instalado as peças, né? A ideia do laminado com cerâmica feldspática uma das coisas é permitir isso. Embora ele seja bem frágil, tem que ter bastante cuidado na instalação para não quebrar. Mas o fato dele ser um material de fácil polimento, assim, relativamente fácil com relação ao de silicato, então permite o dentista fazer mudanças, né? Na anatomia, textura e depois fazer um polimento. Até mesmo porque eu não vou trabalhar aqui com... Minha intenção não é trabalhar com maquiagem. Os laminados feitos de silicato, que geralmente são maquiados, se depois de instalado o dentista for fazer um polimento lá na boca, vai tirar a maquiagem, né? Vai remover a maquiagem. For para fazer uma mudança anatômica e tudo mais. Principalmente de perfil de emergência. Às vezes, no caso de laminado que não tem preparo, para fazer um perfil de emergência que ele fique bem discreto ali, ele fique uma restauração mesmo, aumentando o volume do dente, mas sem uma passagem ali abrupta, ali, sem um sobrecontorno, né? Isso já é um pouco mais complicado com o de silicato. A cerâmica feldspática tem esse recurso que eu acho bem legal. Tem essa possibilidade, né? Fazer aqui uma hidratação aqui na palatina para manter os laminados aqui, os refratários aqui bem hidratados, né?
fazer novamente aqui uma hidratação aqui dos troquéis, né, do refratário, e iniciar aqui agora a aplicação dos dois incisivos centrais. Eu prefiro, às vezes, de modo geral, esculpir os posteriores e sempre uso esse caminho, né? Faço os premolares, caninos e depois, por último, os dois centrais. Eu acho que, para mim, me dá mais referência, assim, para fazer a escultura. Tem técnicas que já preferem esculpir primeiro os centrais, para depois esculpir os posteriores. Acho que é de cada um, né? Adaptação com a técnica de cada um para fazer essa anatomização. A sequência aqui não interfere tanto assim, né? O importante é o resultado final e também a compreensão das massas aqui. Eu acho que um dente sobrepondo o outro, geralmente os centrais sobrepõem os laterais, então eu acho mais interessante fazer dessa forma. Vai ser bem livre. Agora eu vou iniciar aqui os dois centrais. Seguindo a mesma sequência, colocando aqui a massa cervical na região cervical, né? O esmalte cervical. E esse esmalte mais básico em toda a área. E depois eu vou fazer uma pequena evidenciação nas áreas de linha de brilho com aquele esmalte mais claro, né? Um esmalte um esmalte de mais valor, né? Um esmalte ele meio esbranquiçado. Isso vai dar um efeito bem legal depois. Agora começando aqui pelos dois centrais, a mesma sequência, né? E os dois centrais eu gosto de fazer eles juntos, assim, eu prefiro ir levantando eles juntos, né? Coloca a cervical em um deles, depois a cervical no outro. Assim eu controlo melhor a quantidade de massa nos dois dentes. Fica mais fácil. Sempre mantendo a hidratação aqui dos outros, aqui pela palatina, né? Fazer uma pequena hidratação aqui nos troquéis, que aí eles vão hidratando também a cerâmica. A gente consegue manter esse controle de umidade aí com essa hidratação pela palatina. Esse pincel que eu estou usando aqui é um pincel de cerdas naturais. O pessoal sempre me pergunta aí, que pincel é esse que você está usando? Eu sempre uso um pincel sintético para laminado, que é da Eniera, né? Esse pincelzinho aqui, sempre utilizo ele. E esse pincel de cerdas naturais, que é um pouco maior, esse aqui é o número 6, também é da Smiline. Eu uso ele mais para dentro gengival. Ele carrega um pouco mais de água assim na cerâmica. Então, às vezes eu prefiro usar mais o pincel sintético pequeno para fazer laminado, até pela quantidade de cerâmica que realmente a gente utiliza. Mas esse aqui eu resolvi testar esse pincel aqui para laminado. Vou dar uma manipuladinha aqui nessa massa que já está começando a secar, já está com uns 30 minutos aí que eu manipulei ela. Então ela já começa a secar um pouquinho. Então geralmente eu uso para aplicação de laminado um pincel mais fininho, que é o sintético. Até mesmo porque eu coloco corante na massa, né? Então às vezes eu prefiro ir usando um pincel mais fininho. Hoje eu resolvi fazer um teste aqui com esse pincel um pouco mais volumoso para laminado. Com a ideia de fazer um controle de umidade um pouco maior, né?
Como eu falei, como ele carrega mais água, então a gente consegue deixar a cerâmica mais hidratada com ele. Bom, agora que eu já fiz aqui uma estruturação básica do esmalte, inclusive até preenchi a borda palatina aqui, que é aquelas queimas que eu fiz aumentando aqui a borda em sisal, a intenção é que ela ficasse no meio do laminado, né? No meio do dente, vamos dizer assim. Então, já estava previsto eu colocar esmalte tanto na palatina quanto na vestibular, nessa borda, né? Agora eu vou evidenciar um pouquinho essas cristas, as arestas de linha de brilho, com essa massa aqui, que é uma massa de alto valor, é o EOP2. Então eu acho legal, porque ele destaca um pouquinho as arestas de linha de brilho, e assim eu posso finalizar a anatomização dos laminados, mudar a anatomia, se eu quiser mudar nessa fase aqui um pouquinho, o formato dos dentes, eu posso mudar com essas linhas de brilho aqui. Os laminados aqui, eles estão assim, uma anatomia mais standard, né? Então, nessa fase eu posso vir aqui, ó, e essa massa, eu vou infiltrar ela um pouquinho, eu vou destacar as linhas de brilho. Então, eu venho aqui, embora eu já fiz isso lá com a dentina, vim trabalhando internamente com esses elementos, mas aí chega um momento que eu posso evidenciar eles, ó, e depois eu vou trabalhar com esses elementos no acabamento, né? Vou poder fazer ajuste nessas linhas, equilíbrio delas, também no acabamento. Na parte de textura e acabamento final. Então aqui eu vou ter uma área de maior reflexão de luz, né?
Eu já trabalhei com a dentina, já tem um lóbulo dentinário aí por baixo, que vai refletir luz de uma forma bem interessante. E aí, superficialmente no esmalte, também eu vou colocar um esmalte aqui mais refletivo. Então assim eu evidencio aqui o esmalte, né, essa aresta de linha de brilho, e também a área de absorção de luz ali, a área de penumbra, né, de absorção de luz, ela fica em destaque. E aqui no meio, vou criar uma área de alto valor aqui, assim como eu já fiz, né, na camada de efeito, eu usei esse mesmo esmalte, o AP2, lá internamente, para fazer isso aqui, ó. Agora eu venho trabalhando da mesma forma, camada sobre camada. E aqui, como eu não fiz nenhuma alteração assim grande de comprimento, né? Eu seguia o planejamento com a muralha e tudo mais. Eu vou aplicar uma outra massa aqui que eu nem tinha manipulado ela ainda, mas dá para aplicar aqui infiltrando ela para fazer aqui um halo, né? Aquele halo mais esbranquiçadinho aqui na borda incisal. Eu posso usar essa massa aqui fluorescente, que é o FD91, e fazer uma pequena infiltração dela aqui com bastante cuidado, assim, só para dar um efeito halo aqui, ampliar esse efeito. O próprio efeito opalescente já vai fazer isso, mas se eu ajudar um pouco aqui, eu vou ter um efeito mais interessante aqui na borda incisal. Mas é bem pouquinho mesmo. Observa que eu estou trabalhando com a quantidade mínima, assim. Ela vai infiltrando um pouquinho na borda. Já é o suficiente para dar um efeito discreto halo. A não ser que eu quisesse realmente um efeito halo assim bem evidente, aí eu poderia fazer um halo mais espesso, até usar uma outra massa. Mas com essa aqui eu já vou ter um efeito halo bem interessante já. Até mesmo porque esse efeito halo ele é um efeito óptico, né, das massas, né, da incidência de luz. Então a gente pode fazer ele com corante, às vezes, na técnica de maquiagem, a gente utiliza ali um creme, um crackline, uma massa mais clara para fazer esse efeito. Mas que de forma natural ele já acontece pelos fenômenos ópticos da luz, né? Então aqui a gente dá uma ajudinha. Essa massa que eu apliquei vai dar um efeito bem legal. Aqui eu já finalizo os dois centrais. Vou fazer mais uma hidratação aqui na parte palatina.
para manter eles hidratados, para que eu possa remover eles. E demora um pouquinho para remover todos, conferir os términos, assim como eu fiz em outras fases, né? Então demora um pouquinho, a cerâmica acaba que ela vai secando. Vou dar um pouquinho de efeito halo aqui também nesses laterais. De forma bem discreta. Até mesmo para não sair do planejamento que já previamente estabelecido ali com a muralha e tudo mais. Uma pintadinha aqui na borda, né, com essa massa fluorescente. Destaca aqui a aresta de linha de brilho do lateral também, essa massa mais clara, né, de alto valor. Observa a diferença que dá aqui, né, anatômica, evidenciando essas linhas de brilho, como já dá um efeito bem legal. Essas linhas de brilho é o grande segredo aí de mudança anatômica, é saber trabalhar com essas linhas de brilho. Você consegue fazer muitas mudanças com essas linhas de brilho. Quando isso já é trabalhado de forma planejada, já na dentina, estruturando a dentina, posicionando a reflexão de luz na região certa, para que ela tenha um efeito óptico legal, quando nós trabalhamos aqui com esmalte, depois com textura, aí as coisas se combinam, né? A gente consegue fazer várias mudanças de formato, né, nos dentes. Muito bem. Agora que eu já fiz aqui a estruturação do esmalte, já evidenciei as linhas de brilho aqui com esse esmalte EOP2, eu vou remover aqui os laminados e colocar eles para fazer a queima aqui, a queima final do esmalte. E pode ser que seja necessário fazer pequenos acréscimos, às vezes de ponto de contato, corrigir alguma borda, assim, algum ângulo que fica um pouquinho em função da contração. Vou tentar compensar um pouquinho, acrescentando os pontos de contatos. Mas vou fazer a remoção aqui e já efetuar a queima dos laminados, dessa queima aqui de esmalte. Eu poderia ter feito isso em menos queima também, né? Ter aplicado esse esmalte junto com aquela camada de efeito, ou até aplicado mais efeitos com mamelos e tudo mais internamente, aplicado o esmalte por cima.
é possível fazer isso, né? Fazer menos queima. Dessa forma fica um pouco mais previsível assim, as espessuras, mais controlado, principalmente nessa fase de estruturação e anatomização da dentina. Eu acho legal fazer separado. Mas se você consegue fazer ela junto, fica até mais bonito. O esmalte, quando ele é estratificado junto com a dentina, junto com os efeitos, na técnica de one bake, né? Vamos dizer assim, o mínimo de queima possível de todas as massas, elas serem estratificadas e feita a cocção juntas, elas têm uma interação melhor, elas fica até mais bonito, né? O efeito óptico fica mais interessante, mas é um pouco mais difícil controlar a espessura, a quantidade, a anatomia interna desses elementos de dentina e tudo mais. Então, às vezes, essa técnica de aplicar ela de forma separada dá mais previsibilidade. Então, como a ideia era passar uma previsão, né, passar uma técnica simplificada, de maneira que você pode começar e terminar os laminados e ter bons resultados, eu vou fazer a queima agora e já mostro para vocês o resultado aqui dessa queima de esmalte. Vou ver se vai ser necessário fazer ou não uma queima de ajuste do esmalte, para aí começar a fazer aí a parte de textura e acabamento, tá bom?